Xavier. Olá, você está aqui no quadro De Olho no Som, comigo, Charles Williams, e hoje nós estamos aqui numa edição especial do TVI News, né, falando sobre carnaval, falando sobre trânsito, estradas, festividades, festejos, artistas, som, né? E isso já nos interessa, hein? Som. O som dos automóveis nas estradas, o silêncio nas cidades, né? Como aqui em Itabuna também. Quem ficou na cidade já fica mais tranquilo, porque não tem aquela barulheira tanto de dia com o trânsito, quanto à noite com as festas, os bares e os afins, né? E também vamos estar falando sobre cinema, que o nosso filme brasileiro, Ainda Estou Aqui, faturou o Oscar de melhor filme internacional. Um feito histórico no Brasil. E para isso nós estamos aqui no quadro De Olho no Som. O som que você ouve aqui, você vê. Então, como o som que você ouve aqui, você vê, eu trouxe meu amigo Vitor para estar falando sobre cinema e sobre esse filme também, né? Nós vamos falar sobre a captação de áudio para cinema, que é uma coisa bem interessante, né? Para você que é técnico de som, para você que gosta da área, para você que é mixador, como fala, de bandas, né? Você que já mixa em algum teatro, alguma coisa aí de palestra, essas coisas. A gente vai falar sobre a captação de som direto para comerciais, filmes, né? Vamos falar também sobre trilha sonora, especificamente também sobre a trilha desse filme. Vencedor, né? Porque quando um filme vence, vence a equipe, vence a trilha, vence a produção, vence o equipamento que foi utilizado, né? E aí a gente só tem a comemorar. E falar também para você dos detalhes técnicos que são importantíssimos para que uma produção de grande porte como essa daí aconteça e seja premiada. Bom dia, Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque nas reprises da nossa TVI você vai estar sendo assistido também pela nossa audiência pelo canal 24.2 e no YouTube, como também no Facebook, no Instagram e no X. Vitor. Muito bom dia, Charles. Obrigado pelo convite de estar aqui no seu programa. É a primeira vez que eu estou aqui no Olho do Som. Olha aí, De Olho no Som, que é um programa que eu admiro muito. Meus parabéns. Você é um profissional fantástico da área do áudio. E eu ainda digo, vamos ainda gravar um disco do meu pai lá no seu estúdio. Vamos sim. Vamos sim. Para ter o prazer aí de ter Charles como nosso parceiro. E olha, eu trouxe aqui uma estatueta, não é o Oscar, certo? Eu não tive tempo lá de pedir para Fernanda, aliás, para Walter Salles emprestado. Então eu trouxe aqui uma estatueta de futebol. Mas é o país do futebol também, né? Exatamente. Ontem, por um momento, eu me vi na Copa do Mundo. Sim, inclusive falaram que a gente está vivendo o clima de Copa do Mundo. Clima de filme, Copa né? do Mundo, carnaval, e no momento que o nosso querido Walter Salles ganhou ali, né? Representou a nação com o prêmio de melhor filme internacional, as pessoas lá de fora ali da minha rua festejaram e gritaram. São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes capitais também tem registros de pessoas ali comemorando nas suas janelas, saindo ali nas varandas, e isso é muito gostoso, é muito especial. E obrigado pelo convite aí para a gente falar um pouco sobre essa vitória de ontem, né? Que eu fiquei feliz, sabe? Fiquei muito feliz. Mas também fiquei um pouco assim, descontente com a academia, viu? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também aí. Certo. Me conta aí a expectativa que você tinha em relação ao filme, a Fernanda Torres, né, a Walter Salles, a toda a equipe, né? Perfeito, perfeito. Ganhar o Oscar. Você realmente tinha a expectativa de que nós íamos vencer? Olha, nas 3 categorias, em uma, em outra, em nenhuma. Como é que você estava pensando isso aí? O Oscar, ele, no geral, é uma premiação muito difícil da gente conseguir entrar nela, né? Qualquer país é difícil entrar no Oscar. Por várias razões, né? Eu acho que a primeira é porque, pelo fato de ser uma premiação americana, é uma premiação que ela privilegia a indústria americana. Isso a gente sempre soube. E nesse ano não seria diferente. O Ainda Estou Aqui, ele é um filme icônico, ele é um filme completamente fora da curva, é um filme que ele foi lançado na hora certa, ele foi lançado com o tom certo, com os atores certos, com o diretor certo. E o Brasil, ele fez uma campanha, ele fez uma reviravolta dentro dessa campanha histórica. Então, faz muito tempo que eu não vejo tamanha mobilização no cinema nacional. A minha expectativa, quando eu soube disso tudo, né, e principalmente quando o Oscar ele anunciou os indicados, o filme, melhor filme internacional, melhor atriz e melhor filme, eu fiquei surpreso. Realmente a palavra é essa, eu fiquei surpreso. Mas
eu mantive as expectativas contidas, porque já conhecendo o mercado cinematográfico, durante a minha breve carreira, eu notei que esse tipo de coisa acontece, mas nem sempre ocorrem essas premiações todas que o filme foi indicado. Então ele tem um bom posicionamento, mas acredito que ele não tinha realmente chance de ganhar os 3. Mas eu estava confiante aí de pelo menos a Fernanda Torres ela ter ganho o prêmio de melhor atriz. E eu vou te explicar o porquê, né? Lá no lançamento de Central do Brasil, o Walter Salles ele fez uma obra extraordinária também com a mãe de Fernanda Torres, a Fernanda Montenegro, e o filme foi indicado ao Oscar, né? A Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar. E veja que ela perdeu naquela ocasião, né? Para uma atriz que, na época, eu, como cinéfilo, eu como cineasta, eu não considero que ela estava no momento certo para ganhar, que era Gwyneth Paltrow, né? Pelo Shakespeare Apaixonado. Então, acho que o feito poderia ser corrigido. Eles tiveram uma grande chance de estar corrigindo essa ação, premiando aí a Fernanda Torres, não só pelo mérito dela, que ela realmente tinha mérito em ganhar, mas também uma questão mercadológica, uma questão política, uma questão comercial, uma questão cultural. E eles assim não o fizeram. Então realmente eu fiquei um pouco decepcionado com isso. Aí a gente se pergunta, né? Quando Fernanda Montenegro vai ter a chance, de novo, de ver a filha ganhar o Oscar? Ela já está nonagenária, né, se eu não me engano, e a Fernanda Torres está no seu auge, então, quer dizer, era o papel perfeito para ela ganhar. E, infelizmente, a gente mais uma vez se decepciona com a Academia Americana, mas é assim mesmo, faz parte, né, Charles? Exatamente. Tem dessas coisas, né? Mas se a gente observar, como você falou no início, nós tivemos, vamos dizer assim, uma preparação, mesmo que ela tenha sido inconsciente, que eu creio que não tenha sido, dessa equipe aí de anos e anos e anos a fio. Sim, a produção com de certeza. vários filmes, de vários contextos diferentes, inclusive de documentários. Essa galera foi se encontrando aos poucos e eles foram se aliando, o melhor disso com o melhor daquilo, com o melhor daquilo, e o Walter Salles. E a Fernanda Torres. E a Culminou, Fernanda né? Montenegro. Né, irmão? Aí, Com meu irmão. certeza. Culminou nessa revelação. E realmente, a indústria cinematográfica, desde o cinema novo, ela vem se reerguendo, né? Nós temos bons filmes, ótimos filmes. Inclusive, em breve, né? Vamos reabrir aqui um programa clássico da TVI sobre cinema. A gente vai falar somente sobre isso. Filmes nacionais prioritários, né? E outros tipos de filmes também. Mas a indústria cinematográfica brasileira, ela vem sendo reconhecida. E agora ela teve esse auge novamente. No passado ela já teve isso, mas agora está tendo novamente. Mas mesmo assim, é uma oportunidade assim única. Ganhar melhor filme internacional, né? Estou aqui com a estatueta. Melhor filme internacional é realmente uma honra. Não é qualquer filme que ganha essa categoria, é uma categoria muito competitiva. E o Walter Salles ontem fez um discurso muito espirituoso, né? Ele, como sempre, muito diplomático, ele muito bem articulado. E ele é um cineasta do sistema, é um cineasta da indústria, ele sabe muito bem se colocar. E a Fernanda Torres, ela surpreendeu todo mundo em estar participando de várias entrevistas lá no exterior, falando inglês assim, invejável, né? Eu fiquei assim, nossa senhora, ela realmente fala um inglês muito bom. E outras línguas também descobri que ela fala, italiano, francês. Então realmente é uma atriz e é uma pessoa carismática, é uma pessoa extraordinária. Isso faz parte, né, da preparação profissional de um grande ator, de uma grande atriz, né? Com certeza. Quando você está pensando, almejando chegar em determinado nível, você precisa se preparar em todas as pontas, né, para que você consiga ter a excelência. E geralmente um grande ator, uma grande atriz tem que saber cantar, como tem que saber também falar sobre outros idiomas, né? Eu costumo dizer que o ator, ele é como um músico, né? Às vezes começa cantando, depois ele vai desenvolvendo um instrumento, aí ele conhece a harmonia, vai desenvolver um outro instrumento, aí entra na área rítmica, musical, né? O conceito musical, aí ele vira um produtor musical, daqui a pouco ele vira um professor e vai, por aí vai.
E É o ator é a verdade. mesma coisa, ele precisa cantar. Então você vê muitos atores cantando que não são bons cantores, mas eles cantam. Eles conhecem algumas técnicas, porque eles precisam cantar, tem muitos musicais, né? E Como diga-se esse de próprio aí que passagem, ganhou, não é? é, Wicked, né? exato. E diga-se de passagem, a Beyoncé, ela veio de um musical. Olha, eu não sabia, curioso. Ela veio de um Interessante. musical porque ela começou na igreja desde criança e foi Olha passando o só. tempo. E ela veio de um musical antes da Beyoncé ser essa Beyoncé que todo mundo conhece aí, né? Eu lembro que eu assisti um filme dela e nesse filme, eu não lembro o nome do filme, eu sou péssimo pra isso. E nesse Eu acho que eu filme, sei que filme é esse. ela participava de uma banda que saía viajando, Isso, assisti muito na TV por assinatura, assisti há muito tempo né? atrás. Sei. E essa Eu banda esqueci o saía, nome, mas eu já isso. assisti. Essa banda saía viajando, né, na estrada, aí É. tinha os músicos, aí tinha, como numa banda, né, normal, tem aquele cara que é malandro e tal, que se dá bem em todas as situações, E ela atua muito até bem, vende as né? coisas pros outros, aí tem um empresário que só quer ganhar em cima da galera, paga pouco e ganha muito lá na outra ponta. É Aí verdade. tem o cara que quer pegar todas as meninas, inclusive a cantora, que no caso era ela. Eita. Aí tem o cara que ela é apaixonada por ele, mas que não olhava muito e tal. Aí já tem os personagens do local, dos locais onde eles vão, né? O público, o contratante e etc e tal. Mas ela Exatamente. estava já nesse Na contexto e eu vi que indústria, era uma né? grande cantora, É. né? E eu já pensei logo, ela não é uma atriz que canta, ela é uma cantora que está atuando, né? Que é o caso Assim, da o trabalho Ariana está muito Grande, bem né? feito, No exatamente. Wix, que faz um trabalho excepcional. Exato. Assistiu o Wix, realmente. É um filme muito bem produzido e mereceu, né? Mereceu a premiação que ele teve de melhor produção de cenário. Então, realmente. E também ganhou de melhor figurino, né? Que é Sim. um show à parte, o figurino desse filme. Exato. E no cinema tem muito disso, né? Tem muito da gente unir áreas, né? A gente pensa, um filme é só audiovisual. Não, ele une o som, mas também une a imagem, une a fotografia, une o conceito de estética, une o conceito de arquitetura na construção ali dos cenários. Tem uma série de técnicos por detrás, por isso que tem tantos nomes nos fins dos E filmes, a né? tecnologia, né? A tecnologia, com Indispensável, né? certeza, com certeza. É uma pena que recentemente tem se usado muito inteligência artificial Sim, na questão da interpretação. Isso tem me incomodado como cineasta, né? sim. Porque uma coisa é você usar para efeitos visuais apenas, mas você modular a voz de um ator ou de uma atriz para poder melhorar ali no momento da canção, né? De um musical, por exemplo, que foi o Emília Pérez, a atriz Carla Gascon, ela teve esse aprimoramento por inteligência artificial. Então você que é da área do som, né? A gente está num programa sobre produção musical. Isso é algo muito, muito preocupante, né, para a indústria. Olha, na realidade, essa questão de você afinar a voz do cantor numa gravação, ela já é Já é corriqueira conhecida. desde 2000. Exato. Já é corriqueira, né? Tanto que nessa época aí de 2000 surgiram o famoso autotune que o pessoal fala. Sim, Que sim. o autotune hoje não se usa mais. Já tem o Melodyne, que eu nem uso o Melodyne mais hoje, né? O autotune eu nunca gostei de usar, eu usava o Vivocal, que foi um outro que foi feito, né? E o que que acontece? Esses equipamentos, eles são feitos para corrigir. Por que para corrigir? Não é porque a pessoa não sabe fazer, é para que se gaste menos tempo no estúdio, para que você perca menos tempo na hora da produção, que leva muito tempo para fazer. Com certeza. Então, o que que Principalmente acontece? no cinema. Exato. E aí, se você observar, eu tenho o hábito de dizer que na televisão, né, e nos filmes também, nas novelas, o áudio ele fica em segundo plano, né? Que todo mundo se preocupa com a imagem, com a coloração, com a filtragem, com o figurino. É o com... sentido que tem mais impacto, né? É o da visão, Não é isso? mas Agora, aí, ela tá lá, a audição tá lá. como diz o pessoal, eu vou e volto. Como é que você vê um filme, qualquer desses aí, se você tirar a trilha sonora? Não tem. Como é que você vê aquela Existiu. cena na época do Titanic sem aquela música da Celine Dion? Pois é, que foi os feita- efeitos de água, Foi né? feito E- especificamente para aquilo ali. Né? Exatamente. Aí a gente vai entrar na área da captação direta. O que é captação direta? É a forma de você captar o áudio para um filme de cinema, para uma novela, para uma série, para um documentário. Tem maneiras diferentes de fazer.
tem equipamentos diferentes para fazer e tem pessoas capacitadas em áreas do áudio diferentes para fazer. Com certeza. Porque uma trilha sonora, por exemplo, a gente estava conversando com o Barbosa agora há pouco e ele até citou. Uma trilha sonora de um filme americano, ela é muito diferente de uma trilha sonora de um filme brasileiro. Por quê? Porque se você for olhar a trilha sonora desse filme em específico, você vai ver que tem música de Roberto Carlos, de Tom Zé e de muitas outras pessoas. Tem uma lista vasta, inclusive, que eu até trouxe aqui pra gente comentar um pouco, aproveitar que você entrou no assunto. Pronto. Temos aí, é preciso dar um jeito, meu amigo, né, de Erasmo Carlos, a Festa do Santo Reis, de Tim Maia, né? Quer dizer, tem Gal Costa, tem Os Mutantes, tem o Tom Zé, tem até Serge Gainsbourg, que é um cantor francês, né? Tem o Juca Chaves, Nelson Sargento, Roberto Carlos, as curvas da Estrada de Santos. Então tem muita coisa legal. Inclusive eles colocaram Roberto Carlos nessa parada aí, porque Roberto Carlos foi uma figura muito emblemática da época. Exato, da década onde o filme se passa. Tanto essa questão desculpa. Essa questão da ditadura, né, onde ele foi visitar o Caetano Veloso no exílio e tal, e também ele foi premiado, né? Ele foi presenteado pelos militares depois e tal. Então ele era um cara que estava em todos os lares naquela época, né? Tanto que no filme se passa uma cena onde o pessoal liga o rádio e tem Roberto Carlos tocando e eles estão dançando e tal. Isso e de contribui repente, na reconstrução ali de época, é fantástico, é fantástico. E para dar essa visão de que tem gerações diferentes ali naquela cena, que é os filhos e o pai, né? Os pais... ele muda a estação e começa a música de Juca Chaves e tal, que já é uma coisa mais... E no cinema tem, assim, técnicas muito interessantes, né, que a gente não percebe. Eu digo assim, a gente, né, enquanto leigos, né, enquanto técnicos a gente sabe o que é que está acontecendo ali. Que é o som diegético, o som não diegético, que é o Foley, né. O Foley é uma prática muito interessante, porque a gente acha, né, que os sons de passos, os sons de carro, os sons de animais, ali, a ambientação do filme... Foi tudo gravado no momento da filmagem. Mas, na verdade, vezes nem foi ali, né? Exatamente. Tem artistas que fazem os passos, o som ali de pegadas, o som de carros, às vezes o som de porta abrindo, fechando. Tudo aquilo é gravado depois por uma equipe chamada equipe de Foley. E essa equipe, ela assiste a cena várias vezes e ali reproduz, né, parte desse som. E aí, na hora da mixagem sonora, né, na hora da pós-produção, a gente consegue ter uma noção de como essa equipe é importante. E a captação direta não deixa de ser importante. Diferente do Foley, que é um trabalho completamente posterior, a captação de som direta, ela tem várias técnicas interessantes, como os microfones de lapela, os microfones direcionais. Às vezes a gente está vendo uma cena ocorrendo muito distante, né? A gente pergunta, poxa, cadê o áudio, né? Geralmente a gente vê aquele operador de áudio com aquele bastão, né? A vara do boom, né? Exatamente. E com um microfone direcional, aquilo ali é bem clássico. É o shotgun. Que é o shotgun. Mas em uma cena distante, como é que é esse daí que está na tela? Exatamente. Nós temos ali o operador de câmera, né? Ali tem uma configuração de luz, né? Um setup de direção de fotografia. E esse que é um microfone condensador, né? É um microfone ali, condensador e direcional também, muito utilizado na indústria. Shotgun. E ali temos o bastão, que é chamado de vara boom. Mas olha, em uma cena distante, como é que isso é gravado? Então a gente se pergunta, poxa, tem dois atores caminhando na praia, a câmera continua parada e ele vai se distanciando. Aquilo ali, pessoal, é microfone de lapela, né? E muitas vezes, a lapela é escondida, claro, né? Pode tirar, Cássio. Mas muitas vezes ocorre de eles dublarem isso depois. Aí vem um pouco do Foley, né? Exato. Que não é bem um Foley, é uma dublagem, mas ali os atores eles regravam as falas no estúdio ou em um ambiente semelhante ao que eles estavam filmando no momento da gravação, e o editor ali apenas une. Então, para você ver como o cinema ele é fantástico, é uma arte que, na verdade, não é a realidade, né? É completamente mentiroso o cinema. Quando eu descobri isso, eu fiquei assim, poxa, tudo que eu tô vendo na tela, então, quer dizer que não é verdade, mas é justamente, a licença poética dos artistas ali, porque o trabalho do artista é esse, é passar a mensagem. Isso. E você tem várias ferramentas para passar essa mensagem. Isso. Então, tem a licença poética ali, de utilizar vários recursos, e isso é tão real quanto
o que o diretor ou a diretora, o escritor ali está tentando passar. Então é fantástico, o som no cinema é O fantástico. microfone de lapela, para você que não sabe, é aquele microfone que você coloca aqui, ó. Por exemplo, Barbosa aqui, Isso quando que ele Barbosa apresenta, ele estava usa o usando, microfone né? de lapela, ele coloca mais embaixo um pouco. É aquele microfone que você vê os jornalistas usando, que tem aqueles dois pequenininhos assim, que fica mais ou menos aqui, né? Chama lapela, porque isso aqui é a lapela da gente, É né? a lapela da camisa, né? E aí Então, tem um fio que são os conecta um microfones de lapela. gravador, né? Hoje nós temos o microfone labial também, que era usado muito artisticamente pelos cantores e músicos, principalmente os que tocam instrumentos, como o Serginho Erval do Roupa Nova, ele usa aquele microfonezinho que está aqui, Sim, né? que a Foi apresentadora popularizado Pérola na de vez em TV, quando foi popularizado na usa TV aqui. por Ana Maria Braga, há muitos anos atrás, ela Olha usava, só, né? interessante. E aí as marcas foram desenvolvendo microfones cada vez mais finos, até desenvolverem um microfone tão fino e na cor da pessoa que a câmera não enxerga o microfone. Olha Que só. é esse que a Pérola usa hoje, que a Exato. Priscila Cel usa quando está apresentando aqui, né? E esses microfones, eles são para esse tipo de evento, né? Quando você tem uma cena onde você não está tão focado no rosto do ator, você coloca um microfone desse que é imperceptível à câmera, mesmo estando filmando hoje a 4K, né? E você consegue ter essa captação. Como também a questão das dublagens, né? Por exemplo, eu fico observando as novelas e os filmes também quando são gravados em locais interno, um ambiente fechado, você vê a pessoa se locomover dentro da cena, né? O que para você usar um boom fica meio... Fica inviável, porque o enquadramento acaba flagrando o boom ali, né? É que o boom, ele fica pouco acima aí dos atores. Aqui, o boom, ele fica ali 10, 15 centímetros acima. Olha lá, você vê, ó. Então a câmera, ela não capta o boom. Não pode ser tão distante também, né? Mas dependendo do ambiente que você está, mesmo com um microfone shotgun, esse daí ele tá com o boom aí, ó. Mas esse boom, ele não tá captando lá a cena, ele tá preparando para colocar, porque ele tá bem longe. Provavelmente né? ele tá aí configurando ali a mesa de som. Exato, ele tá configurando as frequências, ele tá com um equalizador gráfico. E é interessante aquela proteção envolta ao microfone, né? Que é chamado até na indústria de dead cat, né? Exato. Ou gato morto. Exato. Que é parecendo realmente um pelo de gato ali, que é uma proteção usada para ventos, essa aí já é uma né? outra cena. Volta para de lá, Cássio, do estúdio. É uma proteção usada para... Não, a outra que o rapaz estava com o microfone. E é essa daí, ó. Para circunstâncias essa aí onde tem um vento. estúdio fechado, certo? Onde está acontecendo uma cena. Essa cena, provavelmente, eles estão captando só essa imagem. Daí a cena vai se passar ali mesmo, sentados, eles dois ali, os dois atores e tal. O resto do pessoal em cena ali deve ser diretor, produtor e tal. Tem que trabalho extraordinário, não é, Charles? Do operador de som. Quer dizer, ele fica ali com um gravador durante toda a apresentação da cena. Ele tem ali que modular junto com o diretor, né? Poxa, ó, passou um avião ali no fundo, tem que tirar na edição, melhora aqui o pico de áudio, melhora o tom que você vai falar. Tudo isso é arte, tudo isso faz parte do cinema. Exato. Tanto que chama-se audiovisual. Isso, e como eu estava falando em relação a uma cena onde você precisa se locomover, onde o boom fica inviável você utilizar, você muitas vezes esconde outros microfones na cena. Sim, com certeza. Por exemplo, nós gravamos aqui um reality show que nós vamos lançar esse ano, né, pela TVI, onde nós tivemos muitas cenas onde tinha várias pessoas numa sala e não tinha como você colocar o boom no centro de uma sala grande para captar todo mundo. Por quê? Porque isso vai puxar muito som ambiente, como ar-condicionado, como um carro que passa na rua, como uma pessoa que está caminhando no set, né, um barulho às vezes do piso, alguma coisa, uma pulseira às vezes faz muito barulho quando você tem um microfone condensador aberto. Nesse caso, você chega próximo a algumas pessoas e você coloca microfones escondidos. Por exemplo, a gente usou uma mesinha como essa aqui, que está aqui, a imagem aberta, Cássio. Uma mesinha como essa, Cássio. Abre a imagem. Cássio, 1, 2, 3. Aqui a gente aqui, Cássio. Vamos mostrar um pouquinho aqui da mesa. Isso aqui, ó, essa mesa aqui, ó. Nós usamos uma mesa como essa, onde a gente colocou o microfone aqui embaixo. Ó. Então, por exemplo, eu tô aqui falando com o Vitor. É uma cena, Vitor está lá, eu estou aqui, tem um microfone aqui virado para mim, assim, só que ele está embaixo da mesa e tem o outro virado para Vitor, né? Mas a câmera, ela tá pegando de cima, então ela não pega esses microfones, ela vai pegar a superfície da mesa. É verdade. Né? Teve uma outra cena que a gente tinha uma mesinha no canto assim com um abajur, eu coloquei o microfone atrás do abajur para pegar o pessoal que estava do lado de lá, enquanto o pessoal que estava do lado de cá tinha um boom aqui
E o outro pessoal que estava do lado de lá, que tinha uma mesa no meio, embaixo eu coloquei um gravador, que é um gravador especial para isso, né? E esse gravador estava captando o povo lá, né? Mas, rapaz, Então, só tem artista nessa televisão, viu? No final de tudo, a gente chega no estúdio, Maravilha, sincroniza maravilha. tudo, né? Com as imagens, Da mixagem. trata tudo, porque mesmo sendo microfones maravilhosos, cada um tem uma forma de captar, né? O microfone, ele exatamente. um imitador muito ruim do nosso ouvido, né? O nosso ouvido, a gente está conversando aqui tranquilamente no estúdio, tudo controlado e tal, mas se você se passar um avião aqui, né? Por mais que esteja tudo controlado aqui, passa um avião baixo aqui para pousar, que não vai ser o nosso caso aqui, não tem aeroporto aqui perto, mas se passasse um avião aqui, a gente não ia mais nem se ouvir. A gente ia ouvir só o avião. Isso acontece porque o nosso ouvido tem um compressor natural. Ele vai fechar os nossos ouvidos para que o som do avião, no seu total, não estoure os nossos tímpanos. Não prejudique o tímpano. Interessante. Depois que o avião passa, aí vai informação. abrindo nossa audição de novo e a gente consegue ouvir tudo. Prova disso que quando você está muito tempo exposto a um barulho, como no carnaval, por exemplo, que você chega em casa, seu ouvido fica assim, ó. Ou então fica assim. Ou então fica assim. Tum. Depende das frequências que você ouviu. E é por perigoso muito tempo isso, naquele né? local. É perigoso porque isso causa perdas irreversíveis, né? Nós temos folículos capilares minúsculos no nosso ouvido, no nosso sistema auditivo, né? Porque tem toda uma questão que envolve a forma que o áudio entra nos nossos ouvidos para chegar na nossa mente e ser decifrado, né? Eu fiquei surpreso quando eu tive um problema no ouvido há um tempo atrás, uma infecção. Eu perdi, rapaz, a audição desse lado aqui. Total. No primeiro dia começou uns 50% de audição, no segundo dia eu já tinha perdido tudo. Fui no otorrino e ele me explicando como é que funciona a audição. Eu vi um gravador ali, eu vi um microfone ali. Sim. Quer dizer, você tem ali um receptor, um fiozinho, né? Um sistema nervoso ali que liga até o cérebro, e o cérebro ele identifica aquelas frequências como som. Quer dizer, é um setup de microfone. Exato. É um microfone, um fio ligado a um gravador. Então é muito interessante. São muito mais coisas, né? Pelo processamento do cérebro. Então, e ainda tem essa quando parte a gente vem para o microfone neurológica, mesmo, nós precisamos de equipamentos auxiliares, né? Que a gente chama de acessórios, vamos dizer assim. Nós precisamos de um compressor, porque se a gente der um grito aqui agora, para não ensurdecer você que está aí nos assistindo, existe um equipamento chamado compressor que, dependendo dos decibéis que a gente está emitindo aqui, ele já coloca no limiar. E quando a pessoa fala muito alto, a partir daquele limiar, ele segura o som para que ele chegue sempre num volume acessível ao seu ouvido. Para que você não ouça uma programação bem baixinha, entre outra bem alta e depois outra que você não consegue ouvir. Você vê os filmes, por exemplo. Nos filmes de Hollywood, você vê que a pessoa está falando assim. Eu vou encostar o microfone aqui porque a gente não foi projetado para esse tipo de captação, né? Mas a pessoa está falando assim: eu vou pegar você. Vou levar você para outro patamar. A pessoa está cochichando. E você não vê o microfone, bem baixinho ali, mas você sabe que as coisas estão acontecendo ali. Né? Como numa cena do Titanic, por exemplo, onde a pessoa está gritando naquele navio lá, e você ouve aquele áudio baixinho, mas tem uma preparação sonora, tem uma mixagem, tem uns efeitos que são colocados para que você que está vendo a cena esteja emergido na cena e você sinta que aquele som vem de um lado ou do outro, ou de trás, ou da frente, ou de cima, ou de baixo. Exatamente. Que a gente chama isso de as técnicas de áudio. São... Não. É psicoacústica. Olha só. Psicoacústica. Tanto que nas edições a gente percebe que no programa de edição, né, para quem utiliza a produção de áudio 5.1, né, o estéreo, tem toda uma configuração, né, em 360 graus. Isso vai na caixa do cinema. É centro, às vezes esquerda, direita, esquerda no meio aqui. Exatamente. Direita no meio, de esquerda e direita atrás. Exato. Eu assisti o Napoleão no cinema esses dias, né? Esses dias não, uns meses atrás. E aí tem uma cena lá de canhões, né? Rapaz, o canhão estoura desse lado, você percebe o som do canhão, a bala passa por aqui, e você acompanha com a audição. Quer dizer, é justamente essa configuração em 360 graus. E o cinema tem muito isso também. Exato. É fantástico. Nós vamos falar muito mais sobre essas questões, né? Em outras edições do De Olho no Som, né? Inclusive também sobre as trilhas sonoras, né? Porque, como eu estava dizendo,
qual o problema das nossas trilhas? É que se você observar aí, eu não assisti o filme ainda, né? Mas eu não tenho conhecimento de que realmente houve uma trilha feita especificamente para o filme, uma música. Trilha com certeza tem, mas uma música na trilha sonora do filme que tenha sido feita especificamente para o filme. Então são músicas que são de Roberto, de Erasmo, de Tim, de Tom Zé, né? Inclusive ontem, na hora que anunciaram o resultado do filme, Charles, né? E Vitor. Sim. Eles colocaram uma música internacional, mas que fez muito sucesso aqui no Brasil na década de 70, né? Sim. E eu acho que essa música faz parte da trilha sonora. Faz parte da trilha, é uma das principais músicas. Exatamente. Então você vê aquilo que eu falei aqui no início, né? Exato. O Brasil não produz a trilha. O Brasil importa a trilha. Eu estava falando que a gente estava conversando sobre isso antes. E assim, os filmes de Hollywood já é diferente. Todas as músicas são feitas para o filme. Depois essas músicas passam a fazer sucesso com os artistas, porque participaram daquele filme que fez grande sucesso. Que é o caso da Celine Dion, né? Com o Titanic, né? Exatamente. Entre outros casos. Eu lembro de um filme que é A Primeira Noite de um Homem, com Dustin Hoffman, né? Bem no início da carreira de Dustin Hoffman, onde Simon Garfunkel fez a Mr. Robinson, né? Sim. E é justamente um belo exemplo disso que você está falando, né? Ghost Mr. Robinson, também. a Ghost, né? Foi feita aí para o filme do Primeira Noite de um Homem e depois fez um grande sucesso por fora, ontem, né? inclusive, na abertura do programa, né, do Oscar, uma grande intérprete, né, que participou do filme de Ariana Grande, né? Com certeza. Cantou o grande sucesso já da trilha do filme, Exato. que já vai virar sucesso, né? Já é sucesso. É um mercado conjunto, ele se aproveita de várias porque facetas. assim, você tem um produto, né? Hoje no Brasil já se faz isso, mas o americano é que começou a fazer, né? Você tem um produto, a Disney que fez isso, né? A Disney foi o primeiro estúdio a saber aproveitar e reaproveitar tudo. Então ela tinha o produto, o subproduto do subproduto e aí vai, né? Então hoje, e culminou com o parque, né? Isso. Então você, além de consumir tudo que tinha o filme, você depois ia lá para a Disney, onde no parque você ia ver os personagens, o cenário, né? Então é isso que eu digo, por exemplo, daqui a falta de inteligência dos governantes aqui, né? Que não aproveita, por exemplo, a Globo fez uma novela ou 2 novelas em Ilhéus, os prefeitos nunca aproveitaram para fazer disso uma visitação turística, né? Exato. Pois é, uma questão... Não tem um cenário, não tem nada. Um museu, algo... não tem nada. Por onde os fãs podem recorrer. E com Ainda Estou Aqui, agora eles estão fazendo curiosamente isso. O bar casa, onde por foi exemplo, a casa está sendo vendida já. Por milhões, porque vão fazer dali um local de visitação, né? Pois e cabe a nós cuidar disso, desse patrimônio cultural, né? Exatamente. Olha, quando eu cheguei em Itabuna aqui... Na hora já aí, viu? Quando eu cheguei em Itabuna aqui, eu cheguei quando estava sendo gravada aquela novela Renascer, a primeira novela. E eu lembro que eu morava em Pernambuco e a gente via como uma coisa assim espetacular, uma novela brasileira de muito sucesso e tudo. E na hora que eu cheguei em Itabuna, nos primeiros dias, eu tava passando ali na Cinquentenário, na frente do Palace. E aí eu vi aqueles carros da Globo, assim, né? Pra mim era uma coisa de outro planeta, né? Poxa, o contato com o pessoal da Globo. Aí Antônio Fagundes na porta do Palace ali, aqueles atores, aquele pessoal todo. Pegou um autógrafo? Equipes. Não, porque eu sempre lidei com esse meio artístico, aí a gente vê que o pessoal tá sempre cansado, estressado, eu sempre fiquei mais observando, né? E como o Barbosa falou, e o pessoal aqui... Ninguém aproveita nada. Falta deles viajarem mais, conhecer as coisas lá fora e trazer pra cá, né? Dessa questão da visitação, né? Mas é muito assunto que a gente tem. E o De Olho no Som, na próxima edição, nós vamos falar também sobre muita coisa relacionada ao áudio e ao audiovisual, né? De uma forma mais técnica para você que gosta de saber dos bastidores, você que quer entrar na área do áudio, você que quer lidar com mixagem, masterização, pré-mixagem, captação de som, né? Você que é músico também, que quer saber sobre instrumentos, sobre equipamentos, a gente está aqui para isso. De Olho no Som, o som que você ouve, aqui você vê, na TVI. Um abraço, João.